Glória a Deus. E eu queria falar hoje com os irmãos sobre a provisão abundante na igreja. Amém? Nós, nos últimos 3 cultos na rede de jovens, nós temos trabalhado sobre o tema de unidade e nós fomos muito abençoados, irmãos. Saímos, a gente disse ontem, amando ainda mais a igreja de Cristo. Amém? E a gente queria compartilhar um pouco com os irmãos do que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Bom, antes de nós lermos aqui, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 8 nós vamos ler. Mas antes disso, se nós olharmos o capítulo 8 de 2 Coríntios, irmãos, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Coríntios, ele está incentivando, motivando a igreja de Corinto a participar de uma oferta, uma oferta que as igrejas gentílicas estão levantando para socorrer a igreja da Judéia, as igrejas pobres da Judéia. E Paulo, no meio de tudo isso, nos ensina alguns princípios sobre oferta. Ele nos diz que a oferta precisa ser voluntária, precisa ser uma atitude do coração com alegria. Ele nos ensina que a oferta precisa ser proporcional, àquilo que cada um tem e possui, e que a oferta, irmãos, é uma graça do Senhor, é um privilégio do Senhor. Amém? Mas eu não vou falar sobre oferta, não. Minha esposa já ministrou aqui, tá bom? Mas vamos lá. Por que o apóstolo Paulo está fazendo isso? Acho que é a pergunta que fica para nós. Por que Paulo está fazendo esse levantamento de ofertas? Se nós olharmos lá em Atos, no capítulo 18, versículo 2, nós vamos descobrir que, na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, e foram dispersos pelo mundo. E os estudiosos dizem que isso se deve porque, na época, havia uma fome muito grande na terra. Era um tempo de muita escassez, era um tempo de dificuldade financeira, de falta de provisão. E esses judeus foram expulsos pelo mundo e muitos deles voltaram para a Judéia. Mas voltaram para a Judéia sem suas posses, sem seus bens, sem a sua provisão. Então, as igrejas ali, havia uma fome, obviamente, em todo o mundo, o Império Romano dominava o mundo moderno da época, mas, em especial, a Judéia era um lugar onde a necessidade era muito, muito grande. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo está levantando essa oferta. E o segundo, nós vamos encontrar lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 10. Paulo diz que depois do concílio de Jerusalém, quando foi acordado que Pedro ficaria com o ministério da circuncisão para os judeus e Paulo assumiria o ministério para os gentios, de levar o evangelho aos gentios. Mas Paulo afirma que naquela ocasião ele assumiu um compromisso com a igreja. E esse compromisso é de que ele não se esqueceria dos pobres. Ele iria para os gentios, mas esse princípio da lei de Deus iria com ele. E por que isso, irmãos? Nós entendemos que na lei de Deus, a lei que Deus deu a Israel, Deus sempre contemplou na sua lei o que nós chamamos hoje em dia da assistência ao quarteto da vulnerabilidade, que é cuidar da viúva, do órfão, do pobre e do estrangeiro. Amém? Então, nós vemos a igreja carregar esse princípio da lei de Deus, do Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a vivência da igreja. E nós entendemos com isso, irmãos, que a igreja é chamada para evangelizar e assistir o necessitado. É chamada para cuidar da alma e do corpo. O ministério da igreja é, em primeiro lugar, espiritual, mas, em segundo, a igreja também tem um papel social. E é por isso que nós vemos a igreja de Cristo ao longo da história socorrendo os necessitados. Amém? Então Paulo levanta essa oferta entre as igrejas gentílicas. E o que é maravilhoso de perceber, irmãos, é como o evangelho transforma. Porque essa cultura talvez não existia nos gentios. Mas Deus faz com que os gentios, que não tinham essa cultura naturalmente, absorvam esse princípio do evangelho e eles estão socorrendo os judeus. Estão socorrendo a igreja de Cristo em outros povos. Amém? Outro ponto interessante é que Paulo diz lá em 2 Coríntios 8, no capítulo 2, que essa igreja
dos gentios, da região da Macedônia e da Acaia, eles estavam em tremenda tribulação e em extrema pobreza. Mas mesmo no meio de tudo isso, a alegria deles transbordou em generosidade. Só o Evangelho faz isso, irmãos, não é? Só o Evangelho faz com que pessoas, mesmo não tendo muito, estejam dispostas a ser generosas para socorrer os que mais precisam. Amém? O Evangelho é transformador. As contribuições, então, da igreja têm como objetivo manter e expandir a obra de Deus e possibilitar que nenhum membro da família de Cristo passe necessidade. Então, Deus constituiu a igreja de forma que o seu reino avance, que o Evangelho avance, mas que nós cuidemos uns dos outros e que ninguém, nenhum filho de Deus, passe necessidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 9, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, abundeis em toda boa obra, ou transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá, e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estais suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade do vosso coração em compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e indescritível dom. Amém? Então, irmãos, vamos passear por esse capítulo junto, amém? Lá no versículo 11, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Paulo diz que estamos certos, convictos. A nossa fé está inabalável. A respeito do quê? De que a graça de Deus iria nos suprir em todas as áreas, em todo o tempo. Amém? A provisão de Deus, irmãos, abundante para nós, em todas as áreas da nossa vida e em todo o tempo. Só que aí ele diz, tendo as vossas necessidades supridas, abundeis em toda boa obra. Ou seja, enquanto eu tenho as minhas necessidades supridas em todas as áreas e em todo o tempo, enquanto Deus está me suprindo, eu estou transbordando em boas obras. Amém? Irmãos, o que é abundar? O que é transbordar? Né? Transbordar é aquilo que passa da borda. Abundar é quando temos além do que é necessário, além do que precisamos, é aquilo que sobra. Então Deus está dizendo que a provisão dele para nós não apenas nos supre, mas transborda para fora. E aquilo que transborda para fora tem o intuito de alcançar a outros. Amém? Glória a Deus. O versículo 10, Paulo vai dizer que há duas realidades. Ele diz, quem é aquele? Deus, né? Aquele que dá semente ao que semeia
e pão ao que tem fome. Semente ao que semeia um estado de abundância. Vamos pensar, irmãos, na agricultura da época, né? Na agropecuária da época. Ou até hoje, né? Nós temos a mesma realidade. Mas o agricultor planta, do que ele colhe, o que ele faz? Ele tira o que é necessário para o seu sustento da sua família, certo? O que sobra, o que abunda, ele planta. Então, quem tem semente para semear? Quem está em abundância. Quem já tem as suas necessidades supridas e vai abundar. E a outra realidade é a realidade da escassez. Ele dá pão ao que tem fome. Quem tem fome? Quem está em necessidade. Mas a palavra diz que o Senhor é o mesmo que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. É o mesmo Deus que supre você e é o mesmo Deus que dá para você abundar. É o mesmo Deus que é Deus do rico e é o mesmo Deus que é o Deus do pobre. E pela graça ele escolhe abençoar a ambos de maneira diferente, mas não para o egoísmo, e sim para a generosidade. Amém? É o Senhor então quem nos supre e quem multiplica a nossa semente. No versículo 11 ele diz que nós seremos enriquecidos para sermos generosos. Amém? Irmãos, vamos pensar em dois padrões aqui. Qual que é o padrão do mundo? Eu primeiro supro os meus luxos. Não é assim? Como são os ricos? Eu tenho para ter luxo, para ter conforto. Claro que o mínimo de conforto, né, também é uma necessidade, mas eu tenho além do que eu preciso, eu tenho para esbanjar, eu tenho para jogar fora. E aí quando o meu luxo está suprido, a esmola sai. Então o padrão do mundo é primeiro o luxo, depois a esmola. Primeiro eu tenho tudo que o meu ventre quer, tudo que o meu ego quer. Depois eu escolho distribuir uma esmola aos pobres. Mas o padrão de Deus é primeiro necessidade e depois generosidade. É por isso que a palavra vai dizer lá em 1 Timóteo 6,18, o rico seja rico para as boas obras. O intuito de Deus é que quando Ele, pela sua graça, supre todas as nossas necessidades, dá mais, esse a mais é para transbordar para os outros, em generosidade. Amém? E eu vou falar disso mais para frente, mas eu não estou falando só de riquezas. Amém? Tudo que Deus nos dá em abundância é para socorrer o outro. Não é para o nosso luxo, não é para o nosso egoísmo. Amém? E qual que é o propósito de tudo isso, irmãos? Que Deus seja glorificado. Vamos ler o versículo 12 e 13, novamente. A palavra do Senhor diz assim: porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. Irmãos, olhem que coisa maravilhosa. O intuito de Deus, pela sua graça, ter dado mais a uns e menos a outros, não é para que ninguém passe necessidade, mas é que para aqueles que têm mais, abandonem o egoísmo e deem aos que têm menos. E esses que têm menos glorificam a Deus pela generosidade do rico, pela generosidade daqueles que têm mais, porque foi o Senhor quem fez isso. Porque a nossa tendência humana, irmãos, é o quê? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero reter. Quanto mais eu tenho, menos eu quero gastar, às vezes, não é? Quero acumular. Esse é o padrão do mundo. Mas o Senhor projetou dar mais a alguns, para que eles transbordassem aos outros. E esses outros orassem em favor daqueles que estão sendo generosos. E em tudo isso o Senhor fosse glorificado. Porque isso só o Senhor faz. Só o Senhor faz. Mesmo quando nós vemos muitas atitudes de esmola, né, de assistência social,
muitas delas não têm uma intenção correta. É ou não é verdade? Quantas empresas só doam porque tem isenção de imposto? Quantas empresas só doam porque tem algum incentivo fiscal por isso? Quantos só doam para aparecer no Facebook e dizer, olha como eu sou bom, olha como eu doei. E aí vem o nosso Senhor Jesus e diz, dê em secreto, para que ninguém saiba. Dê porque você ama o Pai e você quer amar aqueles que o Pai ama. Não para que ninguém veja, não para que ninguém aplauda. E ele diz, sabe os fariseus, quando eles fazem as obras sociais, eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? O aplauso dos homens. Se o que nós queremos é o aplauso dos homens, essa será a nossa recompensa. Mas se o que nós queremos é agradar ao Pai, que recompensa melhor teremos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz aqui que há dois objetivos em o Senhor fazer isso. O primeiro é suprir as necessidades, porque o Pai deseja fazer isso. Jesus expressou isso tão lindamente em Mateus 6. O Pai sabe as vossas necessidades. Ele se importa com elas, Ele deseja supri-las. Mas isso também promove ações de graça a Deus. Porque, irmãos, tudo o que fazemos como igreja tem um único objetivo, dar glória a Deus. Por que Jesus nos salvou? Para dar glória a Deus. Por que somos salvos? Para dar glória a Deus. Ao Senhor toda a glória. Tudo é para a sua glória. Amém? Então o rico se torna um canal de provisão. E o pobre recebe e glorifica a Deus. E no versículo 15 ele diz, vamos ler? Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Que dom é esse, irmãos? Sermos canais da graça de Deus. Sermos as mãos de Deus para socorrer os que precisam. Sermos o sorriso de Deus para aqueles que precisam. Sermos o abraço de Deus para aqueles que precisam. Esse é o maior dom que nós podemos ter, quando o amor de Deus nos toca e flui para outros. Amém? Isso é ou não é um tremendo privilégio? É ou não é maravilhoso saber que Jesus está tocando as pessoas nessa terra através de mim e de você? Amém? Glória a Deus. E a igreja é chamada, irmãos, a transbordar em toda boa obra, como Paulo disse. Então eu queria aqui expandir um pouco, apesar de Paulo estar aqui claramente falando sobre contribuições, mas ele diz que nós somos chamados para transbordar em toda boa obra. Então talvez a gente pense muitas vezes, mas eu não tenho em abundância, né? Eu estou na parte da escassez, né? Do pão ao que tem fome. Mas será que o Senhor não tem transbordado na sua vida em tantas outras coisas? Será, irmãos, que aqui no nosso meio, muitos de nós não estão transbordando de coisas e precisamos começar a compartilhar isso com os nossos irmãos? Sim ou não? Sim. Quantos de nós somos chamados a transbordar em generosidade, mas quantos de nós transbordamos em alegria? Você já teve a oportunidade de encontrar um irmão aqui na igreja que você estava meio para baixo, assim, meio down, mas você encontrou aquele irmão, parece que você saiu de lá sorrindo? Sim ou não? Não tem gente na igreja que transborda em alegria? Vou dar um exemplo aqui. Ela não está aqui, a Roseli, mas a Roseli deve estar me ouvindo. A Roseli, você fala com ela, você sai alegre, não é verdade? Eu nunca vi a Roseli triste, eu acho que a Roseli nem tem problema. Não é? Toda vez que você encontra ela, ela tem carinho para você, ela tem alegria para você. Isso toca o nosso coração. É ou não é? É ou não é, irmãos? Amém. E quantos outros? Está ali o irmão Yolando, um homem de fé. O senhor é um homem de fé, irmão Yolando. Sabia? Todas as vezes que eu ouço o Senhor e o seu testemunho, isso enriquece a minha fé. Um homem de fé, fiel a Deus, apesar de todas as dificuldades da vida que passa. Transborda em fé para outros. Acho que o César não está aí, né? Mas eu estava pensando no César aqui também. Que homem amável. Que homem amável. Sempre disposto a dar um abraço em você. Sempre disposto a falar uma palavra de alento, de carinho para o seu coração. Está ali o Marcos, um homem que transborda em mansidão. Né, Marcos? A Bel e a Ana que digam, né? Que homem manso. Ministra o nosso coração. É ou não é, irmãos? Quantos de nós somos abençoados por aquilo que Deus está transbordando na vida do irmão? E essa
é a beleza do Evangelho. Deus não escolheu dar tudo a uma única pessoa. A Bíblia diz que Ele distribuiu dons aos homens, lá em Efésios 4, para que juntos nós manifestássemos Cristo. O pedaço de Cristo que está em mim manifesta um pouquinho dele. O que está no Tiago manifesta um pouquinho dele. O que está no Tércio manifesta um pouquinho dele. O que está no Rogel manifesta um pouquinho dele. O que está no Dinho manifesta um pouquinho dele. E quando junta todo mundo, quem aparece? Jesus. Jesus aparece no nosso meio. Então nós precisamos, irmãos, transbordar em boas obras. Ver muitas vezes o nosso irmão em necessidade. E sabermos que Deus nos chamou para socorrê-lo. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, por gentileza. Romanos capítulo 12. A partir do verso 6. Paulo diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje. Ô, irmãos, como nós precisamos de amigos, irmãos que encorajem a gente, não é? Se é encorajar, encoraje. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, influência sobre outros, que o ministre com zelo, com cuidado. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Irmãos, talvez você não tenha muito recurso financeiro, mas você é um encorajador. Mas você é um profeta do Senhor. Mas você é um líder. Você é alguém que se move em misericórdia. Irmãos, sabem o que é um dos significados da palavra misericórdia? Entrar na miséria do outro. É aquele que tem a capacidade de olhar o outro e se colocar no lugar dele, e entrar na miséria do outro. E colocar as mãos na lama do outro para ajudá-lo a sair de lá. Será que Deus não deu esse dom a você? E deseja que você abunde para a igreja? Vamos continuar, versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente. Irmãos, dedicação exige esforço. Para eu amar dedicadamente, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ver a necessidade do meu irmão e falar, não, eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou lá socorrê-lo. Eu vou lá consolá-lo, eu vou lá encorajá-lo. Eu vou lá supri-lo em uma necessidade. Eu vou lá motivá-lo a ficar firme na fé. Amém? Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, do cuidado. Sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, inclusive pelos outros. Amém? Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que pranteiam, choram. Como é maravilhoso, irmãos, quando você perde um ente querido e tem um irmão ali para sustentar a sua fé, não é? Para encorajar você, para alegrar você, para falar, irmão, não desista não, a vida não acabou. É ou não é, irmãos? Nós precisamos uns dos outros e nós somos chamados a transbordar essas coisas. Nós precisamos entender que muitas vezes nós pecamos por omissão. Às vezes a gente não fere o irmão de propósito, mas a gente vê o irmão ferido e não socorre. Ontem, aqui no culto de jovens, eu dei um exemplo, né? Eu acho que algumas mães e pais vão se identificar aqui. Mas quando eu era mais novo, adolescente, às vezes tinha alguma coisa caída no chão assim, aí eu passava direto e minha mãe, que custa pegar do chão? Tá vendo o negócio no chão, a necessidade. Alguma mãe se identifica, irmão? Não? Glória a Deus, né? Às vezes vê a louça ali, vê uma coisa bagunçada e não vai lá e não arruma, não é? Porque às vezes nós pecamos pela omissão, vemos a necessidade, estamos vendo que algo precisa ser feito e não fazemos. E deixamos de ser um objeto da graça e da glória de Deus para aqueles que nos cercam.
Mas as mães aí, eu aprendi a lição, tá bom? Minha esposa está aqui de prova, eu aprendi. Então não desista do seu filho não, tá bom? Continue ensinando aí. É, né, amor? Aprendi, né? Glória a Deus. Então é isso aí. Então, irmãos, esse é o convite do Senhor essa noite para nós. Vamos transbordar. Vamos transbordar. O que é que o Senhor deu a você? Qual é o chamado, o dom de serviço que o Senhor deu a você? Dom não é só falar em língua não, irmão, sabia? Não é só profetizar não. Às vezes Deus te deu o dom da misericórdia. Às vezes Deus te deu o dom de reconciliar as pessoas. Não tem gente que é assim? Pega os dois brigados e consegue fazer a ponte? Será que você não pode ser ponte para os seus irmãos? Ou será que um está brigado e você vai lá e joga mais fogo mais lenha na fogueira ali? Que absurdo que essa pessoa fez para você, né? Não, irmãos. Vamos ser canais de bênção uns para os outros. Vamos ser canais dos dons de Deus uns para os outros. Vamos abundar em tudo que Deus nos deu uns para os outros. Amém? Diga para a pessoa aí do seu lado, eu preciso da sua alegria. Diga para ela aí, eu preciso da sua fé. Eu preciso da sua generosidade. Eu preciso do seu amor, da sua compaixão. Eu preciso do seu encorajamento, meu irmão. Diz para ele aí, eu preciso que você me motive. Eu preciso do seu perdão, da sua mansidão, da sua paciência. Eu preciso do seu socorro, meu irmão. Diz para ele aí, irmão, se alegre comigo. Irmão, chore comigo. E em tudo isso, Cristo será manifesto no nosso meio. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos, amém? E eu queria desafiar os irmãos. Talvez enquanto eu estava falando aqui, você se identificou com alguma coisa, né? Talvez você identificou um desses dons aí em você. Eu queria motivar o irmão a orar ao Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a ser uma bênção. Me ajuda, Senhor, a ser mais paciente, mais sensível à necessidade do meu irmão. Amém? Ou você pode orar, Senhor, eu quero ser esse que transborda em generosidade. Senhor, eu quero ser o rico, né? Eu quero, Senhor, ser aquele que tem tanto, que não só as minhas necessidades são supridas, mas também a de outros. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Ô Jesus, nós desejamos ardentemente sermos os teus canais aqui na tua igreja. O Senhor projetou que na tua igreja ninguém passasse necessidade, em nenhuma área e em nenhum tempo. E nós queremos, Senhor, ser o teu canal para isso. Tanto, Senhor, nos nossos dias estão carentes de encorajamento, de fé, de alegria. Ô Senhor, faz de nós os canais do Senhor para isso. Ô Jesus, nós queremos sim ser o teu sorriso para outros. Queremos ser as tuas lágrimas, Senhor, para outros. Queremos, Senhor, ser os teus pés e as tuas mãos para outros. Senhor, nós queremos ser o teu coração para outros. Ô Senhor, nos ajuda a amar o nosso irmão. Dedicadamente, intencionalmente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sensibiliza o nosso coração. Ô Senhor, troca, Senhor, o coração de pedra por um coração de carne. Senhor, escreve a tua lei no nosso coração. Coloca, Senhor, no nosso entendimento. Ô Jesus, nos ajuda a sermos como você. O Senhor nos deu um desafio antes do Senhor partir para o céu. O Senhor disse, amai uns aos outros como eu vos amei. O Senhor não trouxe perdão para você, misericórdia para você. O Senhor não trouxe alegria para a sua vida, paz para a sua vida. Ame como o Senhor te amou, seja um canal de paz. Seja um canal de misericórdia, seja um canal do perdão de Deus para outros. Seja um canal do Evangelho de Cristo Jesus para outros. Seja um canal da fé de Cristo para outros. Ou às vezes o Senhor tem te dado tantas experiências, irmão. Tantas experiências sobrenaturais.
ousadamente abra a sua boca e encoraje a fé de outros. Ó Senhor, nos ajuda a transbordarmos. Nos ajuda a sermos a tua provisão abundante para o nosso irmão, para a nossa irmã. Senhor, nos ajuda a sermos a tua provisão abundante na nossa casa, na nossa família. Senhor, nos ajuda a cumprirmos a santa missão da igreja, de pregar o teu evangelho, de levar a salvação aos perdidos, mas de levar também a provisão, o sustento, o socorro. Senhor, nos ajuda a ter o teu coração. Por onde o Senhor passou, Jesus, era Deus reconciliando consigo o mundo. Era Deus amando aqueles que precisavam ser amados. Era Deus amando os marginalizados. Era Deus amando aqueles que eram ignorados. Senhor, coloca lágrimas no nosso coração por aqueles que são esquecidos, Senhor. Senhor, quebra o nosso egoísmo. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, o nosso egoísmo. Quebra, Senhor, a frieza do nosso coração. Quebra, Senhor, a nossa apatia. Quebra a nossa omissão, Senhor. Queremos ser ousados no cuidado, ousados na assistência aos santos. Queremos, Senhor, abrir mão do que somos, do que temos, para que o Senhor se manifeste no coração dos nossos irmãos. Irmão, você pode dizer isso: Senhor, eu quero ser a tua provisão. Senhor, eu quero ser a tua provisão. Faz de mim, Senhor, um canal da tua graça, que através do que o Senhor está fazendo em mim e através de mim, expressões de louvor, graças ao Senhor sejam levantadas, quando verem o Senhor agindo através de mim. Senhor, nos ajuda a fazer isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aquecer os que têm frio. O Senhor mesmo disse: você me cobriu quando eu estava nu. Ora, carabaxê, carabaçô. Quando eu estava enfermo, você foi me visitar. Quando eu estava preso. Ora, carabaxê, carabaçô. E nós vamos dizer: Senhor, quando te vimos nesse estado. E o Senhor dirá: todas as vezes que você fez isso por um dos meus pequeninos, você fez por mim. Jesus, nós queremos ouvir isso naquele dia. Jesus, nós queremos ouvir isso naquele dia. Ora, carabaxê, carabaçô, cotorabás. Porque o corpo tem muitos membros. Talvez você foi chamado para ser os olhos de Jesus, para ver a necessidade do outro. Talvez você foi chamado para ser as narinas de Jesus, sentir o odor do outro, a dor do outro. Talvez você foi chamado para ser os ouvidos de Jesus, ouvir o outro, aconselhar o outro, ser o consolo do outro. Meu irmão, minha irmã, talvez foi chamado para ser os lábios de Jesus, para testemunhar de Cristo e da fé em Cristo para o seu irmão. Talvez você foi chamado para ser o tronco, para ser o sustento do seu irmão no dia da necessidade. Talvez você foi chamado para ser as mãos e os braços de Jesus, para acolher, cuidar, sustentar, socorrer. Talvez você seja os pés de Jesus,
Você foi chamado. Você foi chamado para ir ao encontro daqueles que precisam conhecê-lo. Ora carabaxê, carabaçô, cotorabaxê, carabás. Mas quando todo o corpo está junto, guiado pelo cabeça, Jesus se manifesta. Jesus se manifesta quando cada um de nós cumpre o seu papel no corpo de Cristo. E assim dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos chamados a manter a unidade do corpo de Cristo. Eu e você temos um papel nessa obra. Então levante do seu lugar nesse momento, literalmente e espiritualmente. Levante-se agora como alguém que se posiciona para ser um membro deste corpo. Ora carabaxê, carabaçô, cotorabás. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa os dons que o Senhor me deu. Usa o ministério que o Senhor me deu. Usa, Senhor, os recursos que o Senhor me deu, para que os necessitados sejam alcançados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Dentro disso, eu queria... Vocês que vão falar? Não? Eu queria... É a Jenny, né? Eu queria chamar a Jennifer aqui. Nós queremos trazer um desafio para os irmãos bem prático, tá bom? Para nós sermos esse canal de Deus. Léo, que microfone que eu posso dar? Qualquer um? Nada. Oi. Oi, gente, shalom. Eu estou passando aqui para falar que a gente vai começar a arrecadar algumas coisas para aquecer as pessoas do Distrito de São Paulo, né? Então, quem puder, quiser trazer para a gente casaco, meia, calça, cobertor, a gente tem essa caixa aqui, então vocês podem trazer e colocar aqui. Vocês que estão em casa também querem fazer parte disso, vocês podem vir aqui ao templo, das 8 da manhã às 8 da noite. Vai ter gente aqui para receber vocês e com certeza a gente tem uma ação que vai abençoar muita gente, porque... Amém. Aleluia. Então, muito obrigada, gente. Glória a Deus. Louvor pode subir. Pastor Sérgio, você dá a bênção. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Graça e paz, queridos. Nós estamos felizes nesse dia, muito felizes, por essa nova geração. Não sei se você percebeu a nossa recepção, nossos introdutores. Uma nova geração se levanta. Aleluia! Uma geração de adoradores, uma geração de vencedores, que dizem não ao pecado, que dizem não à carne, que dizem não ao mundo, para dizer sim a Yahvé. Aleluia! Nós estamos muito felizes com essa rede de jovens. Eu fiquei assim emocionada de ver aqui desde o primeiro momento o Guilherme abrindo aqui com uma palavra, com elegância. Olha que coisa mais linda. Olha, gente,
Que rede abençoada, o meu coração é grato. E eu queria dizer para vocês, queridos, nós estamos avançando. Agradecemos ao pastor Wagner pela oportunidade que concede a essa rede de estar aqui ministrando a oferta, ministrando a palavra. E nós louvamos a Deus, porque esse é o propósito do Senhor. Ide e fazei discípulo. E o versículo ainda diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no próximo sábado nós teremos o nosso batismo. Aleluia! Nós teremos um batismo selando esse semestre. Olha que maravilha. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. E é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós teremos o batismo em Mariporã, às 14 horas. Então, devido à pandemia, por medidas de segurança, nós faremos o batismo em Mariporã, uma piscina aberta, um lugar lindo. Você é nosso convidado para estar conosco. Será às 14 horas lá em Mariporã. Teremos um batismo rápido. Porém, nós queremos saber, os irmãos que estiverem indo, por favor, pode deixar o nome com o Lucas, com a Estela, com a Nai, com o Mateus. Nós precisamos saber quem vai e quantos carros irão. Amém? Então, será um dia maravilhoso. E no sábado nós teremos aqui um culto de gratidão pela vida desses novos que estarão ingressando na família de Deus pelo batismo. E eu queria convidar você para domingo não faltar no culto. Amém? Nós teremos aqui uma assembleia solene. É a Santa Ceia do segundo semestre. Nós estamos debaixo de uma palavra de vitória, de milagre. Nós estamos vencendo, estamos avançando. E no próxima semana será um triunfo muito grande para esta igreja, onde nós teremos recebimento de membro, teremos batismo, Santa Ceia. Você não pode faltar. Amém? Queridos, nós queremos agradecer a presença de cada pessoa que está aqui. O meu coração é grato. E como foi dito aqui pela Jennifer, estamos nesse desafio no social. Mas se você está aqui hoje e conhece uma pessoa, uma família que precisa de uma cesta básica, a igreja disponibiliza hoje para os irmãos que estão aqui. Amém? Vocês podem procurar aqui a irmã Silene. Amém, queridos? Então, nós vamos agradecer a Deus por esse culto e depois encerraremos com esse louvor. Amém? De celebração. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela tua presença, por todos os irmãos que também acompanharam aí online. E cremos que Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. A palavra hoje foi ministrada, que nós temos muitos benefícios por estarmos em comunidade. E glória a Deus por isso. Gostaria que você estendesse sua mão. Nós estaremos encerrando esse culto, que Deus possa estar te abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê Shalom. Uma semana de paz, uma semana de bênção na graça do Senhor. Para te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver.